Galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Luana, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para uma aula maravilhosa sobre substantivos. Todo mundo ama substantivos, então vamos saber sobre substantivos, certo? Antes da gente ir para a teoria, para vocês saberem o que é um substantivo, quais são suas classificações, quais são suas características, vamos analisá-los em uma frase que eu trouxe aqui. Assim que Pedro entrou no carro, caiu uma forte chuva. Temos 3 palavrinhas aí em destaque: Pedro, carro e chuva. Aí eu pergunto pra você que está aí do outro lado da tela: o que essas palavras têm em comum? Bem, se é uma aula de substantivos, provavelmente essas palavras são substantivos. Sim, você acertou. Mas, antes dessas palavras serem substantivos, essas palavras são seres. Tá, o que significa... O que é um ser? O ser é tudo aquilo que existe ou que imaginamos que exista. Todo ser tem um nome. Então, se essas palavras são seres, todas elas têm um nome, certo? Então, Pedro. Pedro é o nome de uma pessoa chama Pedro. Carro tem um objeto chamado carro. Carro é o nome do objeto, certo? Daquele objeto que a gente anda aí pra lá e pra cá. Chuva é o nome de um fenômeno natural. Quando cai água no céu, tem um nome pra isso. O nome disso é chuva. Então, chuva é o nome de um fenômeno natural. E é por aí que o substantivo tá indo. Vamos definir o que é um substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Que seres? Qualquer seres. Seja ele real ou não, certo? Então, vamos para a classificação dos substantivos. Lembrando que classificação, que é classificar? É agrupar, colocar todo mundo num grupo, certo? Temos inicialmente 2 grupos, os substantivos comuns e os substantivos próprios. Qual que é a diferença desses 2 substantivos? O comum são aqueles que nomeiam um ser de qualquer espécie. Então, temos os exemplos aí: criança, rio, cidade. Eu posso estar falando de qualquer criança. É algo genérico. Rio, eu posso estar falando de qualquer rio. Eu posso estar falando do rio Piracicaba, posso estar falando do rio Tietê. Entendeu? Cidade, posso estar falando de qualquer cidade. Posso estar falando de São Paulo, de Rio de Janeiro, Americana, não sei. Qualquer cidade. Então, quando eu falo de cidade, é um substantivo comum. Pode ter várias coisas com aquele substantivo, certo? Estado, país, posso estar falando do Brasil, posso estar falando da Argentina, posso estar falando do México. Diferente dos substantivos próprios. O substantivo próprio nomeia um ser específico. Então, por exemplo, um exemplo de substantivo próprio: Luana. É o meu nome, é um substantivo próprio. Quando é algo específico, então seu nome é um substantivo próprio. Quando eu estou falando o nome de uma cidade, por exemplo, São Paulo, é um substantivo próprio, porque é um nome específico daquela cidade. Cidade é um substantivo comum, porque pode ser qualquer cidade. Agora, São Paulo é um nome específico, então é um substantivo próprio, certo? Saindo dos substantivos próprios e comuns, entramos para os concretos e os abstratos. Muita gente tem muita dúvida nesses, então vamos com calma. Qual que é a diferença entre os substantivos concretos e os abstratos? O concreto são aqueles que nomeiam seres que existem ou não, propriamente ditos, como coisas, pessoas, animais, lugares, etc. Quando a gente pensa no substantivo concreto, é legal a gente pensar que o substantivo concreto é aquilo que a gente consegue visualizar, mesmo que isso não exista. Então, por exemplo, mulher. A gente consegue visualizar uma mulher, certo? Fada. Tá, a gente consegue visualizar o que é uma fada. A gente sabe que fadas não existem. Oh, não. A gente sabe que fada não existe. Porém, a gente consegue visualizar ela na nossa cabeça. Então, isso é um substantivo. Fada é um substantivo concreto. A gente consegue visualizar. Diferente do substantivo abstrato. O substantivo abstrato são aqueles que nomeiam seres de existência que não existem por si. Só existem em nossa consciência. Então, por exemplo, tente visualizar o amor.
Não tem como visualizar o amor. O amor é um sentimento. Não tem como a gente colocar, sabe? Ver o amor. Não tem como. Assim como a tristeza. A gente não consegue visualizar a tristeza. A gente sabe que é algo que a gente sente, é um sentimento, está na nossa consciência, mas a gente não consegue visualizá-la, né? Temos outros exemplos aí. Beleza. Bem, a beleza, existe um ser que é belo, só que a gente não consegue visualizar bem o que é beleza. A gente não consegue. A gente consegue associar a beleza a alguma pessoa, mas isso tá dentro da nossa consciência, entendeu? Passando desses substantivos, chegamos para os substantivos coletivos. O que são esses substantivos? São palavras que indicam o agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais de mesma espécie estando no singular. Então, por exemplo, eu estou me referindo a um grupo de pessoas, animais, objetos, e a minha palavra vai estar no singular. Mesmo falando de um grupo de pessoas, um grupo com bastante coisas, objetos, animais, etc. Então, por exemplo, substantivos coletivos de pessoas. Plateia é um grupo de espectadores, são várias pessoas, só que a palavra plateia, que é um substantivo coletivo, está no singular, mesmo representando um grupo de várias pessoas, certo? Temos os substantivos coletivos de animais, grupos de lobos, vários lobos lá, o que significa? Como que é o substantivo coletivo? Alcateia, certo? Temos os substantivos coletivos de plantas. Então, várias flores juntos, o que é? É um buquê, certo? Então, o buquê é uma palavra que está no singular, mas ela está falando de várias flores. Temos os substantivos coletivos de objeto. Por exemplo, grupo de livros. O que é um grupo de livros? Uma biblioteca, certo? Passando dos substantivos coletivos, entramos para a formação dos substantivos. E nessa temos mais grupos para analisá-los. Temos o primitivo e o derivado. Então temos o substantivo primitivo, o substantivo derivado. Qual que é a diferença desses dois? O substantivo primitivo são aqueles que não provêm de nenhuma outra palavra na língua, enquanto o derivado provém. Como assim? Vamos comparar duas palavras. Pedra, pedreira. Vocês percebem que pedreira provém da palavra pedra? Então, pedra é um substantivo primitivo. Pedra não deriva de nenhuma outra palavra da língua portuguesa, enquanto pedreira deriva de pedra, certo? Então, outros exemplos aí. Terreno, terreiro, terráqueo. Essas três palavras derivam de qual palavra? De terra. Então, terra é um substantivo primitivo, porque nenhuma palavra deriva dele. Agora, terreno, terreiro, terráqueo derivam de terra. Então, são palavras derivadas. São substantivos derivados, certo? Temos aqui um exemplo. Pedra, pedreiro, pedregulho, pedrada. Vocês percebem que todas essas palavras têm algumas letras em comum? P, E, D, R tem um comecinho da frase. O que é esse comecinho? É o radical. O radical é a parte que contém a significação básica das palavras. Então, todo substantivo derivado vai ter esse radical, certo? Sabendo o que é radical, a gente consegue definir o que é um substantivo simples e o que é um substantivo composto. Os substantivos simples apresentam um radical, enquanto o composto, mais de um radicais. Por exemplo, temos flor. Flor só tem um radical. E couve. Couve, um radical também. Mas se a gente pega e junta couve e flor, ficam dois radicais. Então, é um substantivo composto. Temos passatempo. Temos passa. Temos tempo, a gente junta, substantivo composto, passatempo. Mas se eu pegar só o tempo, é um substantivo simples. Se eu pegar só a passa, substantivo simples, certo? Vamos para outro grupo. Agora vamos falar sobre as flexões do substantivo. O que é a flexão do substantivo? O substantivo,
ele faz parte da classe de palavras variáveis. O que significa? Que ele pode variar conforme o contexto, conforme ele precise. Então, por exemplo, ele pode variar em gênero, número ou grau. Quando eu tô falando de gênero, eu tô falando de feminino, masculino. Quando eu tô falando em número, eu tô falando singular ou plural. Quando eu tô falando de grau, eu tô falando no diminutivo, no aumentativo ou no normal. Então, por exemplo, temos um exemplo aí de uma flexão do substantivo garoto. Quando o substantivo garoto é flexionado na parte do gênero, ele é um substantivo masculino. Quando ele é flexionado, ele pode virar um substantivo feminino. Então, como que fica? Garota. A mesma palavra, garoto, quando ocorre a flexão de número. Garoto tá no substantivo, é um substantivo no singular, garoto. Quando a gente passa ele pro plural, fica um substantivo no plural, fica garotos. E além disso, a gente consegue flexionar ele no grau. Então, garoto é um substantivo numa proporção normal. Se a gente quer colocar ele numa perspectiva aumentada, no aumentativo, garotão, certo? Então, o substantivo, ele pode variar nessas flexões de gênero, número e grau. Ok. Aqui temos um mapa conceitual, o resuminho de tudo que a gente viu. Então, vamos recapitular rapidinho, certo? Vamos lá. O que é um substantivo? Todas as palavras que nomeiam. Então, todo ser tem um nome, certo? Então, todo ser tem um nome que é um substantivo. Ok. Temos os substantivos primitivo e o derivado. O que é primitivo e o que é derivado? Derivado é aquele que deriva. Tá. Então, pedra, pedreira. Pedreira deriva de pedra. Então, pedreira é um substantivo derivado, que tem um radical, lembra? E pedra não deriva de palavra nenhuma, então pedra é primitivo, ok? Temos o substantivo comum e próprio. O comum é aquele que é genérico, qualquer pessoa pode ter isso. Então, por exemplo, rio, eu posso estar falando de qualquer rio. Pessoa, eu posso estar falando de qualquer pessoa. O próprio é aquele específico. Então, eu tô falando da Luana, da professora Luana, certo? Tô falando da cidade de Guarulhos. É algo específico. O próprio é algo específico, enquanto o comum é algo mais genérico. Temos o concreto ou o abstrato. Qual que é a diferença? Lembra, o concreto é aquele substantivo que a gente consegue visualizar, mesmo que não exista. Lembra da fada. Tá, eu consigo visualizar o que é uma fada. Então, é um substantivo concreto. Eu consigo visualizar o que é o amor? Não. Então, o amor é algo abstrato, é algo que está no nosso consciente, certo? E aí temos os substantivos simples e composto. Simples, qual que é a diferença do simples e composto? Simples é aquele que só tem uma palavra, só tem um radical. Então, couve, flor. Enquanto o composto é aquele que tem dois radicais, tem duas palavras. Então, couve, flor, que tá juntinho. O simples só tem um radical. Então, flor, uma palavra separada. Quando a gente quer juntar essa palavra, que vão ser duas, vai ser um substantivo composto, como couve, flor. Certinho? Vamos agora para um exercício facinho, bem tranquilo, que eu trouxe aqui para nós. Forme substantivo abstrato derivados de. Tá. Se ele é abstrato, lembra que é aquilo que está no nosso consciente. Lembra da palavra amor, a gente não consegue visualizar, né? Derivados é que deriva, ele não é o primário, ele deriva de outra palavra. Tudo bem. Temos aí triste. Triste é um substantivo? Bem, triste eu tô falando sobre algo de alguém, né? Um estado. Então, aí, esse triste é um adjetivo. Como que a gente vai fazer para transformar ele em substantivo abstrato derivado? Como que fica? Triste, tristeza, certo? Alto, alto também é uma característica de uma pessoa. Como que a gente passa para virar um substantivo
abstrato derivado, altura, certo? Alegre, que também é uma característica de uma pessoa, um adjetivo, que a gente vai ter uma aula só de adjetivo. Alegre, alegria, certo? E pobre, que também, como uma pessoa pode estar. Como que a gente passa ele para um substantivo abstrato? Pobreza. Certo? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. E é isso, até a próxima aula. Tchau, gente!